Amém, irmãos. Boa noite. A Deus, irmãos, na paz. Como dizia o apóstolo Paulo, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Para mim é sempre um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês, poder compartilhar da palavra. E é sempre um motivo de grande alegria. Agradeço ao pastor pela confiança. É uma responsabilidade muito grande você subir aqui e falar da palavra de Deus e compartilhar daquilo que Deus quer falar à sua igreja. Irmãos, eu estava ali sentado e vi o pastor comunicando com relação a alguns casamentos que já foram realizados, com relação a alguns casamentos que ainda vão ser realizados, né, Antônio? Isso é muito bom, irmãos. Eu já estou me empolgando já para casar também. E, irmãos, é muito bom porque quando eu estava sentado ali, que eu ouvi essa palavra, eu sentia no meu coração que realmente Deus queria falar aos nossos corações a respeito disso. A minha palavra, ela tem a ver com família, e ela envolve casamento, ela envolve um pouco dessa relação, né? É um pouco dura, talvez alguns irmãos não se sintam bem ouvindo, mas é a palavra do Senhor. E a gente tem que aprender, a gente tem que absorver, a gente tem que entender. E eu queria dizer para vocês que família, irmãos, obrigado. Família é projeto de Deus. Se tem um tema para essa mensagem, o tema é esse. Família é um projeto de Deus. E no meio dos batistas esse ano, esse mês, quer dizer, nós comemoramos o mês da família, né? E quando o pastor me convidou para trazer essa mensagem, eu lembrei muito desse tema que a gente comemora como batista, mundialmente falando. O mês de maio é o mês que nós chegamos para comemorar, para falar, para intensificar, para pegar em cima do tema família. E eu comentei com ele, pastor, pode ser em cima desse tema? Ele, pode, porque era um tema que Deus estava falando no meu coração e que a gente tem vivido esse mês. Eu tenho ouvido muitas coisas, tenho lido algumas coisas com relação a isso. Eu queria que os irmãos abrissem em Gênesis, no capítulo 2. Os irmãos colocassem de pé e agradecer a palavra do Senhor. Capítulo 2, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 25. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao versículo 25, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, farei uma adjutora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e a trouxe ao homem. Disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus,
o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Amém. Amado Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua santa palavra. Fala, Deus, e guarda em nossos corações. Tem misericórdia de nós. Fala conosco esta noite. Pois assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, como eu havia falado, o tema dessa mensagem a gente pode colocar como família, projeto de Deus. Família, como nós vemos aqui, na realidade foi criação de Deus. Por isso que eu coloquei como projeto de Deus. Por isso que nós podemos denominar essa mensagem, essa palavra, como projeto de Deus, família. Se nós analisarmos na palavra do Senhor, o que foi lido aqui, o Senhor criou o homem. E depois do homem, viu que o homem precisava de uma mulher, precisava de uma pessoa, precisava de um auxílio, como ele bota aqui, de uma adjutora. É aquela pessoa que vai te dar um suporte, que vai te acompanhar. Então o Senhor criou a mulher também. Então, daí surgiu a família, a primeira família do mundo, né? A família foi criação de Deus, é projeto de Deus, não tem como a gente fugir disso, né? Mas o homem, ele tenta destruir, ele tenta acabar com esse projeto, ele tenta aniquilar com seus próprios desígnios e seus próprios desejos pecaminosos. Ele tenta fugir dessa ideia de família, ele tenta correr. Eu estive vendo um vídeo essa semana agora engraçado. O cara vai jogar o buquê, se casa e a mulher joga o buquê, né? Mas nesse vídeo era um homem jogando o buquê para outros homens, né? Para saber quem ia pegar o buquê para casar. E eles ficam gritando, mas quando o cara joga, todo mundo se corre. Ninguém quer pegar o buquê. Quer dizer, ninguém quer casar, ninguém quer assumir o compromisso. Quer dizer, ninguém não, pouco, né? Já caiu na internet o... Então, olha só. Então é interessante, irmãos, porque muitas pessoas, elas não querem viver esse projeto. Isso é um projeto de Deus. Perceba que a palavra de Deus, ela não aceita evolucionismo. Evolucionismo, irmãos, é aquele conceito de que a pessoa veio do macaco, de que a pessoa veio de uma explosão, né, de micróbio, de qualquer coisa aí que os cientistas vieram defender que a pessoa veio. Né? A gente não tem que andar pensando nessas coisas, a gente tem que andar pensando na palavra de Deus. Não, a palavra ela não defende isso. Ela defende, como nós lemos aqui, que o ser humano é criação de Deus. E o ser humano, como criação de Deus, formou a família. E a família é um projeto de Deus. Né? Então nós temos que ter isso em mente. Né? Deus, ele não sustenta a situação do evolucionismo. Nós somos criação de Deus. Você é criatura de Deus. Mas você pode ser filho de Deus também. Né? E eu não vou entrar nessa seara porque é uma outra palavra. Mas o que eu quero te dizer é que você foi criado por Deus. Você é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Amém? Amém. O próprio Darwin, ele foi um cientista que ele defendeu essa questão do evolucionismo. Ele disse, antes de morrer, que tudo aquilo que ele defendia, todas aquelas teorias dele, elas não tinham nexo. Né? Que o que era completo e de fato verdadeiro era o que a Bíblia ensinava. E algumas pessoas relatam na internet, se você for pesquisar, que ele se converteu antes de falecer. Ele caiu em si, ele ouviu a palavra, ele analisou seus conceitos, as suas teorias e viu que a palavra de Deus é o que prevalece. A palavra de Deus é uma verdade absoluta para as nossas vidas. Ela é a palavra de Deus, próprio Deus falando, nos ensinando, mostrando o que é a vida, o que é conceitos, vários conceitos, dos quais a família está relacionada nela. Agora o homem tenta destruir. Como o homem tenta destruir isso? Com pecado. Né? A gente percebe aqui
que o homem desobedeceu na leitura dessa palavra, né? A palavra de Deus diz que o Senhor falou ali para ele que existia uma fruta, né? Uma árvore que ele não poderia comer. Daquela árvore ele não poderia comer. De diversos frutos ele poderia. Muitas das vezes o que a gente pode analisar, a gente deixa a abundância, deixa a maioria das coisas boas para escolher uma só coisa ruim. Não é verdade? E por causa disso, o homem tenta destruir esse conceito, essa instituição que é a família com o pecado, né? O pecado da desobediência. A gente percebe no versículo 25, se a gente perceber no versículo 25, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Eles não tinham vergonha, eles não tinham maldade, né? Mas por causa do pecado, da desobediência, se você for parar para analisar a leitura, eles caíram e começaram a analisar o que era mal, o que era bom, né? Então, por causa do pecado, é que o homem tenta destruir esse conceito, essa instituição. O homem, ele vivia em completa inocência com a mulher. Se você parar para analisar, como diz aqui no versículo 25, eles não tinham maldade, mas ele acabou desobedecendo, ele acabou tentando, com essa desobediência, destruir esse projeto. Muitas das vezes a gente tenta destruir, né, o projeto de Deus para as nossas vidas por causa de uma desobediência, ou por causa de algumas desobediências. Eu não sei qual é a tua desobediência. Eu sei malmente qual é a minha. E a gente tem que trabalhar em cima disso. O homem, como diz naquele comercial, né, aquele cantor, ele era inocente, sabe de nada, né? Ele era inocente, irmãos. Eles eram inocentes, não sabiam de nada, né? Eles não tinham maldade, né? E por causa disso, eles desobedeceram e tentaram destruir esse projeto. Por causa da desobediência, da quebra das regras que o próprio Deus tinha colocado. Se a gente parar para analisar, Deus colocou regras. Ele disse assim: você não vai comer disso, você não vai fazer isso, nem aquilo. Você vai comer disso, você vai poder fazer isso e aquilo. E o homem fez escolhas, e o homem pode fazer escolhas. O homem, em sentido genérico, ele caiu. Sentido genérico é homem e mulher. Ele caiu, trazendo consigo o pecado, dos quais um deles é o divórcio. É aí que entra um pouco da palavra que eu queria trazer para os irmãos também, que eu falei que é um pouco pesado. Algumas pessoas, elas discorrem nesse assunto, elas concordam, elas discordam e elas acabam caindo no engano, né? E eu queria falar sobre isso porque é muito pertinente quando nós falamos de família. Isso é muito pertinente, porque quando a gente fala de família, a gente envolve homem e mulher, como nós vemos aqui. Nós envolvemos criação de Deus, nós envolvemos instituição. E quando nós envolvemos isso, nós precisamos falar disso, porque é o que nós estamos vivendo atualmente. Isso é uma realidade nas nossas vidas, essa questão do divórcio, né? Infelizmente a gente precisa falar disso, né? Quando eu ouvia o pastor falando sobre casamento, eu pensei, eles precisam ouvir disso. Glória a Deus, eu senti como uma confirmação no meu coração, porque isso é importante. Isso é importante, você ouvir sobre isso. E você evitar, como marido e como mulher, cair nesse erro. Às vezes é uma coisa necessária, talvez seja. Talvez fosse necessário para você. Talvez tenha vivido isso. Mas talvez você pudesse evitar. Sabe por que eu digo talvez você pudesse evitar? Eu queria que os irmãos abrissem Mateus, no capítulo 19. Capítulo 19, no versículo 1 a 12, nós vamos ler. Mateus, capítulo 19, versículo de 1 a 12.
Diz assim a palavra do Senhor, o título, acerca do divórcio. Tendo concluído estas palavras, Jesus saiu da Galiléia e se dirigiu para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes ele: não este que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Perguntaram-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber este conselho, mas só aqueles quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isto, aceite. Irmãos, o que o próprio Senhor Jesus está falando aqui é que o homem poderia evitar isso, como eu falei. O homem tem como evitar. Mas o que ele falou? Para aqueles que indagaram ele, estavam querendo testá-lo, por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do meu coração, por causa do meu orgulho, da minha maldade, porque eu sou pecador. Eu sou pecador, mesmo depois que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, sou selado por Santo Espírito da promessa, eu continuo sendo pecador. Mas um pecador diferente, sim, mas eu continuo sendo pecador. Redimido do pecado? Sim, mas eu sou pecador. Então eu tenho que trabalhar em cima disso, por causa da dureza do meu coração e do pecado que ainda guerreia na minha carne, como o apóstolo Paulo diz, é uma guerra do espírito contra a carne. Eu não me sujeito a perdoar, eu não me sujeito a entender, eu não me sujeito a compreender o outro, eu não me sujeito. Por quê? Por causa da dureza do meu coração. Isso é mistério, irmãos. O próprio Senhor Jesus diz no finzinho da leitura: isso é mistério. Aceita quem entende e que aceita o conceito. Aquele que não aceita, que não compreende, que talvez não seja um ministério ou um dom para ele, ele não vai aceitar isso. Então não adianta. Você tem que analisar bem antes de fazer uma escolha. Se você escolheu isso, vai até o fim. Não olhe para trás. Essa foi a sua escolha. Então, através do divórcio, por causa da dureza do coração do homem, por não saberem respeitar, que eu acabei de falar, compreender, se sujeitar, principalmente a regras, existem regras, leis, ordenanças em todo lugar, não só na Bíblia, para serem cumpridas. Então, por causa disso, o homem não se sujeita. O homem, no sentido genérico, eu estou falando aqui, irmãos, homem e mulher. Ele não se sujeita, ele não quer compreender, ela não quer compreender. Eu não vou entender, eu não vou perdoar. Eu vou me vingar, muitas das vezes eu vou me vingar. Eu vou retribuir aquela ignorância com uma outra ignorância. Por causa dessa dureza, ele não se sujeita. E ele não entende que existem regras, existem ordenanças. Na palavra de Deus, sim, mas em todo lugar que você for. E é engraçado que você respeita, às vezes, mais as ordenanças, as regras do mundo que estão lá fora, do que as regras de dentro da igreja. A igreja que eu digo é a igreja do Senhor, a sua palavra. A sua palavra é lei, queridos. A sua palavra, a Bíblia, é ordenanças. Quais são as duas ordenanças?